Itamaraty emite comunicado alertando brasileiros sobre novas exigências migratórias nos Estados Unidos. Companhias aéreas fecham parceria com o governo americano para fornecer dados de passageiros internacionais. O governo dos Estados Unidos alerta para possíveis ataques de hackers em setores essenciais do país. 60 praias brasileiras devem receber selo ambiental de turismo sustentável. E cantor brasileiro Péricles comemora os 56 anos de vida nos palcos com uma turnê pelos Estados Unidos. Muito feliz. Estou aqui, como vocês podem ver, essa decoração linda é para comemorar meu aniversário também. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. O governo brasileiro emitiu um comunicado nacional para quem pensa em viajar aqui para os Estados Unidos. Eles alertaram os brasileiros a seguirem uma série de regras indicadas no site do Itamaraty para que estudantes consigam o visto e para que viajantes evitem serem barrados no aeroporto. Eliseu Caetano explica tudo para a gente. As autoridades americanas endureceram a triagem na chegada aos aeroportos. E por causa disso, o governo brasileiro emitiu uma lista de recomendações. O Itamaraty pediu para os brasileiros ficarem atentos às novas regras, evitarem dores de cabeça e riscos de serem barrados na entrada dos Estados Unidos. E ainda fez uma série de recomendações no site do governo para que as pessoas cumpram os vistos e prazos determinados sem violações. Entre os destaques estão as informações de que os visitantes vão ter a partir de agora as redes sociais verificadas e ainda há um alerta de que a recusa dessa demanda pode resultar na inadmissão ao país. Essas recomendações foram divulgadas depois que o governo norte-americano anunciou que novos e mais profundos processos e padrões de segurança vão ser adotados para viajantes e estudantes internacionais. No site dos consulados norte-americanos no Brasil está a exigência para que os viajantes deixem os perfis de mídias sociais já no modo público. E esse endurecimento não atinge apenas quem vem estudar. Turistas e profissionais também podem enfrentar mais questionamentos aqui na chegada ao país. O alerta do Itamaraty serve para todos. Leve tudo comprovado: motivo da viagem, passagem de volta, comprovante de hospedagem e renda suficiente. Muita gente não sabe, mas o visto americano não é um direito garantido. Mesmo depois de aprovado, ele na verdade é um benefício temporário e pode ser revogado a qualquer momento, seja pelo consulado, seja pela imigração, caso as leis e valores americanos não sejam respeitados. Se você está vindo como turista ou a negócio, traga suas passagens de volta, sua reserva da sua hospedagem, detalhes de locais que você pretende visitar, tenha provas de que você vai ter condições financeiras de arcar com as suas despesas. Se você está vindo visitar alguém, obtenha uma carta convite. Se você está vindo estudar, traga todos os documentos que você precisa para estudar o I-20, saiba detalhes do curso, qual o nome do curso, qual o cronograma, qual a duração, onde fica localizada a escola. As companhias aéreas fecharam uma parceria com o governo norte-americano e agora estão repassando informações dos passageiros ao DHS, o Homeland Security. A informação foi confirmada pela ARC, a maior corporação que reúne as principais empresas aéreas norte-americanas e também parceiras. Isso significa que dados da American Airlines, Delta, United, Southwest e Alaska e outras companhias começaram a repassar todas as informações dos passageiros que estão chegando aqui nos Estados Unidos. Especialistas informaram que o compartilhamento de dados com as autoridades será usado para ampliar o monitoramento e as triagens nos aeroportos americanos. Isso pode afetar muitas pessoas, principalmente aquelas que estão em situação migratória pendente. A gente conversou com um advogado de imigração sobre esse assunto. Olha só o que ele falou. Esse tipo de ação é exemplo da intensificação da fiscalização contra a imigração ilegal. Mas esse acordo entre as companhias aéreas com as agências de imigração do governo federal nos assusta por dois motivos. Um, pela falta de publicidade, né? Parece que fizeram meio que às escondidas, não queriam que ninguém ficasse sabendo. E segundo,
porque a gente não sabe exatamente que tipo de informação está sendo compartilhado, sabe-se apenas que passa-se nome, por exemplo, itinerário de viagem, mas também o número do cartão de crédito. O que é que tem a ver número de cartão de crédito com fiscalizar imigração ilegal? Então tudo isso gera um grande receio no contexto da invasão de privacidade e também gera-se o temor de que aos pouquinhos, o governo federal vai se tornando cada vez mais como um Big Brother da vida real. E para impedir a travessia ilegal de imigrantes pela fronteira sul, a Casa Branca anunciou uma larga expansão do muro que separa o México dos Estados Unidos, no Arizona. O trecho de 43 quilômetros do novo muro está planejado para uma parte remota da fronteira de Tucson, no estado do Arizona, em uma região conhecida por pastagens e muita vida selvagem. O custo estimado é de 309 milhões de dólares e quem vai realizar essa mega expansão será a empresa Fisher Sand and Gravel Co. Mas ambientalistas e estudiosos estão questionando essa expansão e levantando preocupações sobre a obra e a companhia por trás desse projeto. O Departamento de Segurança Interna está realmente correndo muito para construir esse muro, atravessando um dos últimos lugares selvagens abertos que restam no Arizona, disse Russ McSpadden, do Centro de Diversidade Biológica. O especialista aponta que o trabalho dessa empresa que vai fazer o muro no passado foi questionável. A companhia tem um longo histórico de irregularidades e de colocar ecossistemas frágeis em risco. Russ afirmou que tudo aponta que esta obra será mais uma na lista de violações ambientais. I'm just really concerned that this is going to look just like that. Except across the San Rafael Valley. Em 2019, o governo dos Estados Unidos processou a empresa por causa de um muro privado na fronteira do Texas, justamente por afetar o meio ambiente de forma grave. Mas o Departamento de Segurança Interna já disse que as barreiras de aço e toda a infraestrutura são necessárias devido aos altos níveis de imigrantes cruzando a fronteira sul e ao frequente contrabando de drogas na área. Mesmo com a redução das travessias ilegais em 90%, a Casa Branca garantiu que vai expandir o muro para aumentar a proteção dos Estados Unidos. Na Flórida, o governo anunciou que está pronto para receber os primeiros indocumentados na região pantanosa de proteção no sul do estado, no Everglades, e garantiu que os primeiros detidos devem chegar ainda esta semana. Estas imagens mostram o centro de detenção improvisado que foi montado nos últimos 2 dias no antigo aeroporto. São diversos trailers que vão poder abrigar cerca de 1.000 prisioneiros no meio de uma área remota, cercada por pântanos, cobras e jacarés. A prefeita de Miami-Dade expressou preocupação com o início às pressas dessa operação anti-imigração do governo estadual. Essa área onde vai funcionar o centro de detenção pertence ao condado de Miami-Dade. É do Everglades, mas não do Parque Nacional. Mesmo assim, também é uma área de conservação. ONGs ambientalistas já recorreram à justiça. No próximo bloco, Estados Unidos estão em alerta para possíveis ataques cibernéticos contra alvos críticos no país. E ainda, em Haia, presidente Trump confirma a destruição de usinas do Irã e diz que documentos da inteligência são inconclusivos. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com código promocional Record 15 no seu primeiro envio. Envios BR. Solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECORD20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. Ei, deixa eu aproveitar aqui o intervalo rapidinho. Inscreve no canal, aproveita, deixa isso. E dá aquele like, por favor. Hospitais e setores essenciais em todos os Estados Unidos estão em alerta máximo para possíveis ataques cibernéticos coordenados em retaliação aos bombardeios ao Irã. O governo norte-americano rastreou movimentações suspeitas que podem comprometer a segurança digital de diferentes redes daqui do país.
Os alertas foram emitidos pelo FBI e pelo CISA, a Agência Federal de Cibersegurança. Os especialistas identificaram ações suspeitas na internet e na Dark Web, que podem indicar que hackers estão se preparando para atacar sistemas críticos e de infraestrutura nos Estados Unidos, afetando diretamente a população. Entre os alvos estariam hospitais, clínicas, centros de energia, redes de abastecimento, estruturas emergenciais e muito mais. Fontes oficiais não confirmaram qual grupo estaria por trás das ameaças, mas falam em risco iminente e pedem reforço dos órgãos e setores essenciais para proteger dados sensíveis. 11 cidadãos iranianos foram presos nos Estados Unidos nas últimas 48 horas. A ação foi uma operação coordenada do Departamento de Segurança Interna, policiais estaduais e dos agentes do ICE. As detenções aconteceram em 9 cidades e incluem indivíduos com histórico criminal e supostos vínculos com grupos extremistas como o Hezbollah. Um dos detidos é ex-integrante da Guarda Revolucionária do Irã. Outro preso no Mississippi estava ilegal aqui nos Estados Unidos há pelo menos 8 anos. Segundo o Departamento de Imigração, as prisões fizeram parte das detenções diárias de imigrantes, mas também foram realizadas de forma preventiva, principalmente depois dos ataques norte-americanos ao país persa. O Departamento de Segurança Interna informou que não havia nenhuma ameaça terrorista confirmada envolvendo esses presos, mas uma investigação oficial foi aberta e já está sendo conduzida. O presidente Donald Trump segue em Haia, na cúpula da OTAN, e ele falou sobre a polêmica envolvendo a destruição das usinas nucleares no Irã, defendeu os bombardeios aéreos americanos e disse que os documentos da inteligência que foram vazados para a imprensa são inconclusivos. Matias Brotero tem mais detalhes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender que as instalações nucleares do Irã, atacadas pelos americanos, foram completamente destruídas. A declaração, realizada na cúpula da OTAN, em Haia, acontece após um relatório preliminar da Agência de Inteligência Americana de Defesa apontar que os bombardeios apenas atrasaram o programa nuclear iraniano em alguns meses. Trump afirmou que o relatório é inconclusivo e ainda sugeriu que Israel poderia avaliar a situação em breve. Em uma entrevista à rede Al Jazeera, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã admitiu que as instalações foram gravemente danificadas e confirmou que o parlamento iraniano aprovou um projeto de lei para suspender a cooperação com o órgão de fiscalização nuclear da ONU. O porta-voz afirmou, no entanto, que o direito do Irã à energia nuclear pacífica segue intacto. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, disse hoje que parte do urânio do Irã pode ter sobrevivido e defendeu a retomada das inspeções do país, suspensas desde o início dos ataques. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. No Oriente Médio, Israel voltou o foco para a faixa de Gaza e a luta contra o Hamas. Uma emboscada terrorista provocou a morte de soldados israelenses no campo de guerra. Vitor Larregina tem as informações para a gente. 7 soldados israelenses morreram numa operação no sul da faixa de Gaza. De acordo com o exército, eles foram vítimas de uma armadilha do grupo terrorista Hamas. Os militares estavam em um veículo blindado quando foram cercados por terroristas que conseguiram jogar uma bomba em uma escotilha que estava aberta. A morte dos 7 soldados se tornou a maior baixa israelense desde que a guerra foi retomada em março deste ano. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu lamentou as mortes e disse que não vai tirar o pé do acelerador nas operações militares em Gaza. No campo diplomático, o presidente americano Donald Trump disse que houve um grande progresso para alcançar um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas. Autoridades do Catar também disseram que a trégua do conflito com o Irã criou um contexto positivo para novas negociações. O governo de Israel não confirmou a declaração de Trump. E um representante do grupo terrorista Hamas declarou que não há atualizações até o momento sobre um cessar-fogo. 50 reféns sequestrados em 7 de outubro de 2023 seguem sob poder dos terroristas na faixa de Gaza. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. A seguir, embalagens e sacolas podem liberar microplásticos e contaminar alimentos em minutos. E você vai ver também que nova tecnologia coleta DNA e pode identificar câncer de útero em mulheres através de absorventes inteligentes.
Já voltamos e com um alerta de saúde importante. Um novo estudo apontou que sacos de plástico usados para embalar ou para transportar alimentos nos supermercados estão contaminando vários produtos do dia a dia, como as frutas, por exemplo. A nova pesquisa apontou que basta carregar por minutos ou abrir um produto embalado em plástico para ele ser contaminado com microplástico. Isso inclui desembrulhar frios, abrir caixa de leite, potes de vidro com tampas de plástico, sucos ou até colocar os produtos dentro de sacolas. Esses itens liberam a todo momento mini partículas invisíveis aos olhos, mas que contaminam os alimentos que consumimos. Os especialistas dizem que os nanoplásticos são tão minúsculos que podem migrar através de nossos tecidos para a corrente sanguínea e, com isso, distribuir produtos químicos sintéticos potencialmente nocivos à saúde por todo o nosso corpo até o cérebro. Existem medidas que você pode tomar para reduzir a exposição ao plástico e aos produtos químicos que contaminam os alimentos. As dicas são: usar sempre recipientes de aço inoxidável ou vidro, evitar cozinhar alimentos ou bebidas em plástico no micro-ondas, usar sacolas reutilizáveis de tecido nos mercados, usar canecas, garrafas e talheres próprios sem ser de plástico e evitar colocar plástico na lava-louça. A liberação de produtos químicos vai acabar contaminando toda a máquina. E falando em plástico, cientistas americanos fizeram uma descoberta surpreendente. Eles encontraram uma forma de transformar garrafas PET em paracetamol. Pois é, o remédio que é muito usado aqui no país para combater febre e dores no corpo. Essa transformação acontece nos laboratórios. Os pesquisadores modificaram geneticamente a bactéria E. coli, que afeta o intestino humano. Ela pode digerir plástico. Esse processo gera o princípio ativo do paracetamol, com 92% de eficiência, sem contaminação plástica nos humanos e zero de emissão de carbono. Os cientistas estão fazendo mais estudos, mas essa novidade pode abrir uma nova geração de medicamentos sustentáveis que podem ser feitos através dos milhões de resíduos abandonados na natureza. Essa técnica, que deve chegar ao mercado em breve, pode representar uma revolução na indústria farmacêutica e ambiental. Já pensou, gente? E olha, a gente está no mês de conscientização sobre o câncer de útero, uma doença que vem aumentando muito aqui nos Estados Unidos. Mas a ciência está avançando nos estudos e descobrindo formas inovadoras de combater essa doença. A nova técnica para combater o câncer de útero, que pode chegar ao mercado em breve, é como um absorvente interno de alta tecnologia. Cientistas americanos desenvolveram um produto capaz de coletar dados do corpo feminino com fragmentos do DNA e descobrir se há ou não presença de células cancerígenas ou pré-cancerígenas no corpo, muito antes dos sintomas aparecerem. Atualmente, não existe um teste de rastreamento de rotina para mulheres sem sintomas. Quando há suspeita, a única forma de diagnóstico é através de biópsia uterina ou exames pélvicos invasivos. O novo método seria menos incômodo e mais acessível, podendo aumentar o número de diagnósticos precoces e as chances de cura. I would say we're very close to having this available for women. I would say within the next 5 years. Estamos muito perto de disponibilizar esse exame caseiro para as mulheres. Acredito que dentro de 5 anos ele já esteja acessível, disse a ginecologista oncológica Christina Butler. Os estudos estão avançados, mas o mecanismo ainda precisa de mais testes. A notícia animou os médicos e mulheres, mas enquanto esse teste caseiro não chega, o mais importante é prestar atenção ao próprio corpo e manter as consultas ginecológicas em dia. O RSV, uma infecção respiratória grave que pode levar a bronquiolite até a pneumonia, ressurgiu aqui no país e está apresentando surtos preocupantes agora no calor. A boa notícia é que a FDA aprovou um novo e promissor medicamento no combate para essa doença. Existem hoje 7 mil internações de RSV no país. O vírus sincincial é comum no outono e no inverno, mas agora começou a apresentar surtos fora de época, como no verão. Pode ser transmitido pelo ar, mas a forma principal de contágio é pelo contato direto ou por superfícies contaminadas. Os sintomas incluem febre, tosse, nariz escorrendo e dificuldades de respirar. O RSV é considerado perigoso porque pode afetar gravemente o pulmão e o trato respiratório, provocando uma infecção, especialmente em bebês, idosos e pessoas com imunidade comprometida.
Isso pode levar a um quadro de bronquiolite e pneumonia grave. A boa notícia é que a FDA, a agência que regula remédios e alimentos nos Estados Unidos, aprovou há poucos dias um novo anticorpo monoclonal, chamado Enflosia, da Merck, que pode ajudar bebês a não contrair a doença. Ele é administrado em dose única, de 105 miligramas. Testes apontam que esse anticorpo reduz as hospitalizações em 84% e 60% casos de infecção grave. Depois do intervalo, tem notícia brasileira. 60 praias do nosso país devem receber selo ambiental de turismo sustentável. E cantor brasileiro Péricles comemorou os 56 anos de vida nos palcos com uma turnê pelos Estados Unidos. Sessenta praias e marinas do Brasil devem ganhar um selo de certificação ambiental de excelência. A organização Foundation for Environmental Education está avaliando a costa brasileira e indicou que várias regiões superaram as expectativas. Diversos destinos vão do Nordeste ao Sudeste brasileiro entraram para a fase final desse processo. O Ministério do Turismo está confiante de que mais de 60 praias vão ganhar, já que atendem aos 38 critérios exigidos. O Brasil já tem o maior número de praias e marinas premiadas da América do Sul, são 49 no total. O governo do Brasil diz que isso reflete o avanço da qualificação ambiental das áreas costeiras e estruturais náuticas também do turismo responsável. A cúpula de calor intenso continua sobre o leste e nordeste dos Estados Unidos, afetando mais de 160 milhões de pessoas e provocando temperaturas recordes. Nova York, por exemplo, teve o dia mais quente da última década. Na Pensilvânia, foi ainda pior. Foi o calor mais intenso dos últimos 100 anos. Dá para imaginar? Pois é, com esse calor escaldante aí, teve de tudo. A repórter Carolina Camargo conta a história pra gente. Foi tanto sol e tanto calor que as praias ficaram lotadas. Fontes de água e lagos serviram para refrescar adultos e crianças. Em Nova York, foi o dia mais quente em mais de uma década e surpreendeu muita gente. Insane, yeah. Em algumas áreas da Big Apple, as temperaturas atingiram 3 dígitos em graus Fahrenheit. E para provar como estava muito calor, teve gente que até fritou o ovo em temperatura ambiente. Nem as sombrinhas e os chapéus conseguiram aplacar o ar quente e sufocante. Em Maryland, passageiros ficaram presos dentro de um blackout num trem por mais de meia hora, sem ar-condicionado ou eletricidade. Muita gente passou mal. Em Nova Jersey, uma graduação quase terminou em tragédia. A festa de formatura foi ao ar livre, debaixo de um calor de 100 graus. Várias pessoas desmaiaram. Os policiais tiveram que distribuir água para a população. Essas temperaturas extremas estão sendo provocadas por uma cúpula quente que está parada nesta região do país. Ela serve como uma espécie de estufa, dobrando o calor. Cerca de 160 milhões de pessoas estão em alerta por causa desse clima intenso até pelo menos amanhã. Uma morte já chegou a ser confirmada. Os meteorologistas dizem que a situação deve melhorar no final de semana. Mas a má notícia é que já tem uma outra onda de calor chegando na sequência. Será o tempo suficiente para pegar um fôlego e se preparar para uma nova rodada. As autoridades estão pedindo para moradores e turistas ficarem em alerta. Entre as recomendações, evitar permanecer na rua nos horários de pico do sol e se hidratar bastante. O calor continua sendo a forma mais mortal de clima nos Estados Unidos. Anualmente, em média, mais de 800 pessoas morrem por causa das altas temperaturas. É importante que a gente se proteja com protetor solar de 2 em 2 horas, uma hidratação oral e física também, hidratante na pele, uma comida equilibrada. É importante também de cuidar dos vizinhos, dos familiares e dos amigos. Por isso, dê uma passadinha na casa do seu amigo, do seu vizinho e até na casa daquele idoso que mora sozinho. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo, ver como é que vai estar o clima aqui em boa parte do país. A gente começa por Boston, por lá tem tempo encoberto, mas máxima de 71 graus, calor. Nova York, sol, tempo encoberto também, sol entre nuvens, máxima de 80. Em Washington, sol brilhando, máxima de 88. Jacksonville, a gente tem previsão de chuva, Tampa e Miami, o mesmo cenário. Olha, Miami tem máxima de 90 graus. Todo esse cenário aí a gente vê máxima de 90 ou 91 graus.
Em Houston, a gente tem tempo coberto com máxima de 91, bastante calor também. San Antônio e El Paso, o sol vai brilhar forte, máxima de 94 em San Antônio, mínima de 76 graus. Phoenix, olha só, gente, máxima de 104, Las Vegas, máxima de 100 graus. Não vai ter nuvens nessa região aí, nenhuma, vai ser sol brilhando o dia inteiro. São Francisco, a gente tem tempo coberto com vento e Salt Lake City, sol brilhando com máxima de 88. E o cantor brasileiro Péricles comemorou 56 anos de vida nos palcos com uma turnê pelos Estados Unidos. Por onde passou, o pagodeiro arrastou uma multidão de brasileiros que puderam matar saudades de casa. O último show dele foi em Massachusetts, como nos mostra a repórter Giovanna Lucatelli. O sol forte e as altas temperaturas não afastaram os fãs do pagode. A animação tomou conta do parque principal na cidade de Worcester. O show do cantor Péricles arrastou centenas de fãs para a rua. A turnê Pagode do Pericão começou na Flórida, passando pela Carolina do Norte e finalizando em Massachusetts neste final de semana. E esse domingo se tornou muito mais especial, com um tom de celebração, porque Péricles está comemorando seu aniversário e veio celebrar com a comunidade brasileira. Esse grupo mora em outra cidade e todos vieram curtir o show com a família e amigos. Muito importante estar aqui, divertindo com os amigos. É um momento de se reunir, porque a gente não tem muito tempo. Então, aqui na América, a gente está revivendo o Brasil, então é muito bom. Depois de 27 anos nos Estados Unidos, um show brasileiro de Péricles, de São Bernardo, que é de onde eu sou, é demais. É muito bom. Tá feliz? Demais! Tô em casa. E o clima foi mesmo de alegria e celebração. Estou muito feliz. Estou aqui, como vocês podem ver, essa decoração linda é para comemorar meu aniversário também e de mais um monte de gente que está aqui. Então é um dia, um final de semana de muita felicidade e a melhor maneira de começar a semana. O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente espera vocês na próxima edição. Até lá!